Olá, uma ótima tarde a você, seja bem-vindo. Agricultura BR no ar nesta quinta-feira, 10 de outubro. Você acompanha aqui o Agricultura BR no canal do Boi, é claro, pelas parabólicas em todo o país, TVs por assinatura, TV Claro, TV Net no canal 190, pelo portal sba1.com, pelo YouTube, pelo Facebook e sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. Na edição de hoje do Agricultura BR tem muita informação importante. Veja só, Conab no seu primeiro levantamento de safra estima 245 milhões e 800 mil toneladas de produção de grãos na campanha 2019-2020. O que você só vai ver aqui. Os estoques de passagem de soja do Brasil são os mais baixos desde 2010. É só no canal do Boi que você tem essa informação. Você vai acompanhar também aqui nessa edição do Agricultura BR o que vem acontecendo e o que vai acontecer com as exportações de milho. Milho no Brasil na safra atual pode chegar a 38 milhões de toneladas exportadas. Na próxima safra, um consumo de quase 69 milhões de toneladas. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e no meio do programa a divulgação dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa boa para você a partir de agora. E olha, começo falando a respeito da notícia do dia. Nesse 10 de outubro, a Conab divulgou o seu primeiro levantamento da safra 2019-2020 e trouxe uma estimativa total na produção brasileira de grãos de 245 milhões e 800 mil toneladas de grãos. Esse número representa uma alta de 3 milhões e 900 mil toneladas, ou de 1,6% sobre a safra 2018-2019, que até então é a safra recorde. Então é recorde em cima de recorde quando se fala da produção brasileira de grãos. Mas vamos ver esses números na tela. Agora é o Agricultura BR trazendo destaque. Você vê aqui a produção estimada, como eu disse, em 245 milhões e 800 mil toneladas, alta de 1,6%, numa área de 63 milhões e 900 mil hectares. A área cresce 1,1% de acordo com os dados apresentados pela Conab na manhã desta quinta-feira, 10 de outubro. Números agora para a soja, começando falando de soja, principalmente sobre o levantamento da Conab. E a Conab trouxe uma estimativa de 120 milhões e 400 mil toneladas de soja, mostrando que segue a elevação na produção de soja brasileira, neste caso de 1,9% frente à safra 2018-2019. Chama atenção os números da Conab, é que com 120 milhões e 400 mil toneladas, esse número fica abaixo do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos dizia até o mês de setembro, e também algumas empresas privadas que vão apostando numa produção acima de 123 milhões de toneladas de soja. Com isso, e com os dados da Conab, o Agricultura BR organiza aí uma tela, um gráfico, que mostra como é que vem o desempenho da safra brasileira nas últimas campanhas. Está na tela comigo, veja só, a safra 15-16 teve uma produção de 95 milhões e 430 mil toneladas. Eu lembro que esse foi o ano da seca, o ano da quebra para a safra no Brasil. Já na 16-17, a safra chega a 114 milhões e 70 mil toneladas, bastante soja já na 16-17. A 17-18 é recorde, a 119 milhões 280 mil toneladas de soja. A 18-19 caiu para 115 milhões e 30 mil toneladas, muito por questões climáticas que afetaram importantes áreas de produção brasileira. Já a 19-20, na sua primeira estimativa, vem com números em 120 milhões e 390 mil toneladas, de acordo com o que foi apresentado pela Conab na manhã desta quinta-feira. Outro dado importante é em relação ao consumo interno e também às exportações do Brasil. O consumo interno do Brasil, na safra 19-20, aumenta. E aumenta por quê? Qual que é o motivo desse aumento? É terminação de animais. E aí eu falo de terminação de bovinos, de suínos e também de frangos no Brasil. Portanto, sobe o consumo interno de soja no país. As exportações
frente à safra atual, também se elevam. De acordo com o Conab, a campanha 18-19 vai ter um embarque total de 70 milhões de toneladas, enquanto a 19-20 chega a 72 milhões de toneladas. É o que eu mostro neste próximo gráfico. Você tem aqui o que aconteceu com as exportações brasileiras nas 5 últimas campanhas. E a 15-16 ficou com 51 milhões 580 mil toneladas exportadas pelas tradings que operam no Brasil. A 16-17 subiu para 68 milhões 150 mil toneladas de soja. A 17-18 é recorde, com 83 milhões 250 mil toneladas, aproveitando o momento no qual houve o conflito comercial entre Estados Unidos e China. A 18-19, safra atual, vem sendo estimada agora a 70 milhões de toneladas embarcadas, enquanto que a 19-20, na primeira estimativa, sobe para 72 milhões de toneladas, é o que nós trazemos aqui em destaque no Agricultura BR, mostrando aqui uma elevação em torno do que acontece com os embarques brasileiros da oleaginosa. Olha, o que chama muita atenção, e é importante para você, produtor rural, sojicultor, ficar de olho. Horas. Você viu? Lembra do primeiro gráfico que eu mostrei? O primeiro gráfico que eu mostrei, ele mostra que a safra 19-20 é a maior da história, deve ser a maior da história. A 18-19, com 115 milhões, não é recorde, mas não é nada mal. Se você pegar 17-18, aí é recorde, por enquanto, 119 milhões de toneladas. E a 16-17, mostrando aí 114 milhões de toneladas. Sabe o que significa isso? São 4 super safras de soja no Brasil em sequência. Esse número é importante o produtor rural ficar de olho. 4 super safras no Brasil em sequência. E aí o que nós temos? Um consumo interno que, como eu disse, vai se elevar. O consumo interno de soja se eleva, de acordo com o Conab. Isso acontece por conta da terminação de animais. E uma exportação que se mantém forte, elevada, independente de qualquer conversa entre Estados Unidos e China. E aí, o que nós temos de resultado? Um estoque final, um estoque de passagem que é o menor, mesmo com 4 safras recordes seguidas, nós temos o pior sinal, né, pior sinalização de estoque de final de safra, estoque de passagem desde o ano de 2011, mostrando sim que a demanda sobre soja brasileira é elevadíssima. E é o que eu mostro agora nessa tela. Veja comigo o que tem acontecido nas 5 últimas temporadas. Olha só, temporada 2015-2016, teve estoque final, ou estoque de passagem de soja, de 5 milhões e 400 mil toneladas. A 16-17, o estoque final de 7 milhões 770 mil toneladas. O final da safra 17-18, por enquanto a maior da história do Brasil, 1 milhão 390 mil toneladas. A safra atual deve encerrar com 1 milhão 370 mil. E a safra 19-20, que deve ser a maior da história no Brasil, deve ficar com um estoque final de 1 milhão 280 mil toneladas. Vocês entenderam o que eu disse? Essa situação aí mostra um claro posicionamento no qual se tem uma utilização, mesmo com uma produção que é recorde, são 4 safras recordes seguidas, estoques brasileiros indo lá embaixo. É tradicional, como você vê no gráfico, que o Brasil não tenha grandes estoques, mas esses estoques estratégicos no Brasil, eles garantem um consumo de 30 dias ou até menos, mantendo esse ritmo que nós estamos vendo agora na exportação e também no consumo interno. E para esse próximo ano, esse consumo interno deve ser bem elevado, de acordo com o que está sendo apurado e visto e mostrado diariamente aqui pelo Canal do Boi. Vamos falar agora a respeito de algo que você também está vendo em relação ao plantio da safra de soja brasileira, como é que as negociações têm acontecido no país. Para falar a respeito deste assunto,
nós fomos conversar agora durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, um evento incrível voltado para as mulheres do agronegócio, mas principalmente para o desenvolvimento do setor, desenvolvimento da economia e a valorização da participação da mulher. Mas quem esteve lá foi a Andréa Cordeiro, que é diretora comercial da Laboro, e falou com Sara Kirchhoff, falou a respeito de produção de soja, sobre mercado e comercialização. Veja. Andréa Cordeiro, seja muito bem-vinda ao canal do Boi. Prazer te receber aqui mais uma vez nos nossos estúdios. Obrigada, Sara. Sempre um prazer estar aqui com você. Maravilha, prazer é nosso. E a gente fala hoje do mercado da soja, principalmente, uma semana decisiva e que a gente tem lá fora atraso na colheita nos Estados Unidos e aqui no Brasil um cenário também já de atraso no plantio da soja. O que a gente pode esperar dessa combinação de fatores e de outros tão decisivos para o mercado da oleaginosa para essa semana? Sara, é um momento bastante complicado para o produtor de soja brasileiro. Se há pouco tempo atrás nós tínhamos um cenário onde o produtor surfou uma onda muito interessante, com bons preços, bons prêmios, e aproveitou com perfeição pela não participação da Argentina no mercado, porque eles tiveram perda de safra no passado. Esse ano, o produtor brasileiro vem de um momento com muita preocupação. E as chuvas irregulares no Brasil, atrasando esse plantio, nós temos o plantio mais atrasado dos últimos anos. Dos últimos 6 anos, né? Exatamente. Acaba esse plantio, essa dificuldade de processar o plantio dentro de uma janela mais ideal, acaba preocupando o produtor. E a preocupação ela vem numa escala maior, porque temos prêmios mais baixos, o produtor se preparou para uma produção numa área grande, com tecnologia elevada, alto custo, porque muitos insumos acabaram sendo comprados com um dólar muito forte. Existe a preocupação de um cenário de uma valorização do real, ou seja, o dólar mais fraco lá na frente. Sim, que esteve bem forte aí nas últimas semanas, né? Exatamente. Caso sejam aprovadas as propostas da Previdência, e existe a grande questão do mercado nesse momento é a guerra comercial. Essa semana nós temos... Mais uma rodada de negociações? Exatamente. E tudo isso, até um determinado momento, era o produtor americano que vinha muito preocupado. E claro que o produtor americano segue muito preocupado, a gente conseguiu visualizar isso na missão desse ano, mas esse momento para o produtor do Brasil e da Argentina acaba sendo um momento de muitas preocupações. Pois é, André, eu ia te perguntar, né? A gente ainda segue com a guerra comercial, começou em março do ano passado, China e Estados Unidos, mas apesar da guerra comercial parecer não ter fim, né? Pelo menos está cada vez mais difícil acreditar nisso. Apesar disso, a China continua comprando soja da China, né? A China continua comprando soja dos Estados Unidos, inclusive já começou a semana comprando coisa de 200 mil toneladas. O quanto que isso ainda está impactando no mercado da soja? Sara, existe um déficit tão grande da participação da China no mercado americano e você consegue visualizar isso através, né, não só do que o USDA projeta de exportação, mas pessoalmente durante a missão nós vimos que os produtores que visitamos estão com vendas muito atrasadas. Então, os armazéns estão mais cheios do que estariam normalmente. Sim, sim. Numa média de todos os produtores que nós visitamos no meio oeste americano esse ano em setembro, pelo menos 30% da safra, dessa safra anterior a 2018, estão nos armazéns. Alguns, inclusive, para liberar espaço para essa nova safra, acabaram apostando numa logística, mandando para o que eles chamam de elevators, que são as cerealistas, os armazéns,
e aumentando o custo, naturalmente, da produção deles. Então, nós temos esse cenário realmente de baixa comercialização nos Estados Unidos. Andréia, por outro lado, o milho, apesar de safra recorde no Brasil, está com preços mais altos agora, né? Exatamente, nós vimos uma invertida no movimento do preço. O ritmo de exportação do Brasil é alto, a Conab vai precisar realmente rever a projeção que está trabalhando. Eu acredito que ela vai precisar, pelo menos, modificar e majorar pelo menos uns 4, 5 milhões de toneladas dessa projeção, e nós temos já um mercado precificando o clima, porque nesse momento uma dificuldade do produtor semear a soja no Brasil é um cenário de irregularidade em todo o Brasil, não só, né, no Paraná. Que é onde vocês atuam, né? Exatamente, onde a Laboro está. Mas se você ampliar isso para um mercado nacional, esse atraso do plantio da soja vai repercutir num possível plantio fora da janela ideal nos estados que plantam o milho safrinha. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Então, por isso que nós estamos vendo também o milho tendo invertido nas últimas semanas esse cenário. André, qual que é a orientação que vocês vêm dando agora diante de todo esse cenário para os clientes de vocês? A gente sempre fala lá na Laboro que é importante trabalhar primeiramente com o custo de produção. O produtor, a empresa, o grupo comercial tem que saber qual o seu custo. E algo que nós sempre reforçamos é que o produtor faça uma escala de venda com preços, com objetivos de preços e trabalhando também com o seu fluxo financeiro. E que não queira sempre vender os 100% da produção num preço. Então, a Laboro sempre reforça muito essa questão da média. Os preços estão crescendo, estão em alta. Nós tivemos na semana passada preços como R$ 35, R$ 35,5 para milho na região oeste do Paraná, pagamento curto, e preços de milho no Porto em Paranaguá superiores a R$ 40. Para os produtores que nada venderam, para as empresas que têm produto, que não fizeram a outra parte do hedge, tem que vender. Não pode esperar o momento da leitura de que, não, eu vou vender daqui a pouco, caso tenha um problema. Fatiar a produção, fatiar lotes é sempre muito importante. E com isso você garante pelo menos o teu custo de produção. E aproveita a oportunidade. E o produtor torce, as revendas torcem, que recebem o produto como do barter, para que o preço suba. Maravilha, Andréia. Obrigada mais uma vez pela sua participação e por trazer aí um pouquinho de todo esse know-how que você tem pra gente, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Sara. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Da mesma forma, viu? Essa foi, então, Andréia Cordeiro, ela que é diretora comercial do Grupo Laboro, lá no estado do Paraná, e mais uma vez veio aqui conversar com a gente no canal do Boi. É com vocês. Nosso agradecimento, André, um grande abraço a ela. Quero também aproveitar aqui e falar com o Cristiano, não vou falar o sobrenome do Cristiano, sobrenome estrangeiro, mais difícil de falar. Cristiano, que é de Cascavel, no estado do Paraná, ele está mandando um abraço aqui para a equipe do Agricultura BR, agradeceu pelos números da Conab e também a entrevista da Andréia Cordeiro. Obrigado, Cristiano, pela sua participação. E agora fica de olho, porque eu falo agora a respeito de números dos Estados Unidos. E esses números dos Estados Unidos acontecem, que eu vou falar agora, é o relatório de vendas e exportações, tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. Os números apresentados hoje, eles praticamente repetem o que aconteceu na semana passada. Mais de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e 90 mil toneladas que foram comercializadas pelos exportadores privados norte-americanos, com uma participação muito expressiva da China, que comprou 1.775.000 toneladas na semana encerrada em 3 de outubro. Vamos ver na tela agora como é que esses números se dividiram. Você tem aqui na tela os dados para a venda semanal, venda para safra,
também. E a participação chinesa, veja só que na semana foram vendidos 2.090.000 toneladas. China comprou 1.770.000 toneladas, então a expressão chinesa aqui é forte. E a safra toda, 16.380.000 toneladas, é o que a Agricultura BR vai apontando neste momento aqui em relação aos dados de venda para a soja norte-americana na semana encerrada nesse último dia 3 de outubro. E agora tem aqui uma pergunta do Ildefonso. Ildefonso não colocou o estado, mandou mensagem aqui através do Facebook, não deu para olhar o que ele está colocando, mas ele está perguntando assim como que a China está se comportando em relação ao Brasil. No meu entendimento, e aqui o entendimento da equipe da Agricultura BR, a China, o que ela quer é comprar soja. Mas comprar soja barata, principalmente. A China está procurando soja com melhores preços. A demanda chinesa continua muito alta e não se engane, o Brasil ou as trades que operam no Brasil seguem vendendo muita, mas muita soja para os chineses. Assim como os norte-americanos que voltaram a vender soja aliás, os Estados Unidos voltou a vender soja para os chineses. E você viu ali, né? 2.090.000, 1.770.000 toneladas foram só para a China. Há pouco, né, na manhã de hoje também, exportadores privados informaram novas vendas de soja, vendas avulsas de soja. Então, esse levantamento mostra uma venda informada hoje, especificamente hoje. Você vê aqui que está na tela, olha só o volume, 398.000 toneladas de soja vendidas dos Estados Unidos para a China, entregue na campanha 2019-2020. Esses são os dados, os números de hoje em relação ao relatório de vendas e exportações e essa divulgação aqui avulsa. Quer dizer, tem demanda soja norte-americana porque a China precisa comprar muita soja. Só não compra tanta soja do Brasil no momento porque o Brasil não tem soja para entregar, mas a situação continua a mesma. A única coisa que acontece é que China vai, de certo modo, correndo atrás de soja com preço mais baixo. É isso que, aparentemente, o que tem acontecido no mercado. Mercado, aliás, principalmente nos Estados Unidos, e aqui também podemos colocar dessa forma, que aguarda o relatório de oferta e demanda que será apresentado logo mais. Vejam só, Estados Unidos pode ter uma produção nessa safra 19-20 abaixo de 95 milhões de toneladas. E aí o mercado, mais uma vez, altera e altera bastante. Tem expectativas, estimativas que apontam para uma produção inferior a 95 milhões de toneladas, o que seria muito bom para todo mundo. Vamos ver os números, então? Como é que soja em Chicago está se comportando nesse momento? Vem na estabilidade, algum viés de queda aqui, um ponto de perda aqui, dá 0,03, 0,04% de queda. Então, é estável. O mercado está basicamente esperando os números que serão apresentados há pouco. Posição de novembro, 9 dólares 23 centes mais 6 o bushel. Janeiro, 9 dólares 37 centes o bushel. Março, 9 dólares 48 centes mais 6. E a posição de maio, 9 dólares 58 centes mais 4 por bushel. São os negócios deste momento com soja em Chicago que vão aí esperando, aguardam a divulgação do relatório de oferta e demanda. As duas informações anteriores que eu dei, 2.090.000 toneladas de vendas na semana encerrada em 3 de outubro, 1.770.000 para a China, mais esses 395.000 toneladas que foram informadas hoje, são informações positivas para o mercado, sim, apesar dessa conversa entre chineses e norte-americanos não deve dar em muito andamento em relação ao acordo comercial no momento. Mas não é isso que está acontecendo, não. É realmente espera por esse relatório de oferta e demanda, o mercado está aguardando. Vamos ver agora como é que está o dólar. Dólar comercial é o destaque do Agricultura BR. Você tem aqui comigo o dólar subindo, sobe 0,19%, vem a R$ 4,11 mais um. A moeda norte-americana, portanto, neste momento sobe. Neste momento vai subindo um pouco, quase 0,20% de aumento agora para o dólar americano. E por quê? Porque tem esse encontro, essa reunião entre chineses e norte-americanos. Eu acabei de dar aí um certo parecer que essa reunião não deve dar em muita coisa. Por quê? Os norte-americanos aparentemente querem um acordo maior e os chineses não estão muito dispostos. E o mercado espera, vai aguardando neste momento. Vou falar com o Walter Puga para saber o que o mercado está pensando a respeito deste assunto e principalmente como reage neste momento a essa circunstância, né, de encontro entre chineses e norte-americanos. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, há muita incerteza em relação a essa retomada, vamos dizer assim, das negociações entre Estados Unidos e a China.
Lógico, os norte-americanos querem um acordo amplo, envolvendo vários aspectos da economia dos dois países, mas a China tenta um acordo pelo menos parcial para encerrar essa guerra e, ao longo do tempo, negociar aspectos que são interessantes. Mas o governo americano joga pesado, chega a limitar a entrada de dirigentes do governo chinês no país e, mais do que isso, alguns empresários chineses estão tendo restrições, vamos dizer assim, receberam restrições para operar nos Estados Unidos. Tudo isso leva a muita incerteza. Mas, de qualquer maneira, o dólar vem em alta frente a diferentes moedas no mundo. E não é diferente também frente ao real. Agora, a alta é de 0,19%, acima de R$ 4,10. Se bem que hoje, em alguns momentos, os especuladores chegaram a levar o dólar acima de R$ 4,13, hein? Logo no início da manhã, depois 30, 40 minutos do início das operações nesta manhã, o dólar chegou a passar de R$ 4,13 e rumava aí para R$ 4,14. Agora, os índices acionários nos Estados Unidos sobem nesta quinta-feira, há uma expectativa positiva em relação à retomada das negociações, pelo menos é o que sinalizam os números do mercado. Em Wall Street nós temos alta para o índice Dow Jones, que é um índice de referência no mercado americano, também Standard & Poor's 500 sobe mais de 0,5%, o índice Nasdaq, índice de tecnologia Nasdaq avançava também mais de 0,5%, e isso acaba influenciando também outras bolsas no mundo, né? No nosso caso aqui, o que nós temos é uma alta acentuada na nossa bolsa, viu? Tendo como referência o índice Bovespa, que reúne os papéis das empresas que têm maior volume de negociação aqui na nossa bolsa, sobe para mais de 102 mil pontos. A alta agora é de 1,08%. Voltamos à faixa de 102.330 pontos, se bem que chegamos hoje a ultrapassar os 102.480 pontos em alguns momentos. Estamos em alta, mercado brasileiro opera em alta e a expectativa é positiva, notadamente para papéis que operam com algumas commodities agrícolas, como a Suzano, papel e celulose, por exemplo, que estava com alta agora de mais de 4%. Então, papéis ligados ao agronegócio têm tido constantemente altas expressivas no mercado de bolsa. Agora, por que tudo isso ocorre neste momento? Há uma expectativa positiva também, viu, Fabiano? Porque o governo brasileiro confirmou que segue conversas com o governo norte-americano para a negociação de um acordo comercial Brasil e Estados Unidos. Quem disse isso? Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante um fórum de investimentos aqui em São Paulo, o Fórum de Investimentos Brasil 2019, disse que as conversações continuam com o governo americano. Esse evento é realizado em São Paulo, é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, né, a APEX. O ministro da Economia apontou que a orientação do governo do presidente Jair Bolsonaro é de se aproximar de países de referência que conseguem transformar recursos naturais em crescimento e riqueza para o povo. Ele disse, com essa política, conseguimos fechar acordos comerciais que estavam parados há 20 anos, com um pacto entre Mercosul e União Europeia, e um acordo também com aqueles outros países que não fazem parte da União Europeia, que foi fechado recentemente. Mas nós temos interesse também em outros países, entre eles a Coreia do Sul. Bom, além do ministro Guedes, outros 22 ministros participam hoje desse evento e a informação acaba trazendo uma movimentação positiva para o mercado. O Brasil negocia, sim, com os Estados Unidos um acordo comercial que está em andamento, é o que confirmava o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso vai mudar muito a percepção de empresários brasileiros e norte-americanos e também europeus e asiáticos do comportamento da economia brasileira. É o que se espera com isso, Fabiano. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. A Agricultura BR segue por aqui agora trazendo referências para os valores da soja nos portos brasileiros. Trago números para Paranaguá e Santos, é o que você acompanha na tela comigo. Nós temos aqui Santos com valores em R$ 89,00 a saca. Você vê que tem uma alta mesmo. Bem forte o valor para Porto de Santos. Paranaguá também a R$ 88,50 a saca. Valores na paridade aqui da soja em Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Granos Corretora. Um grande abraço a toda a turma da Granos. E a seguir, no Agricultura BR, você confere informações a respeito dos números do milho
No primeiro levantamento da Conab, você vai ver aí que o consumo interno na próxima safra se eleva. Nos 2 últimos anos, considerando o que vai acontecer ano que vem, são quase 9 milhões de toneladas de elevação em torno do consumo interno de milho, o que significa que vai ter maior terminação de boi, de frango, de suíno no Brasil. Vou para o intervalo e volto em instantes. Em Sorriso, no estado do Mato Grosso, a semeadura da soja atinge 40% da área. É um atraso de 18 pontos percentuais frente ao que acontecia na última campanha. Esse atraso, ele ocorre por conta da falta de chuvas e é o que nos mostra agora a reportagem de Valdir Pacheco. O plantio da safra 2019-2020 no Mato Grosso está um pouco atrasada devido à falta de chuva. Eu estou aqui em Sorriso, na capital nacional do agronegócio, e converso com o presidente do Sindicato Rural, Tiago Stefanello. Tiago, essa safra começou assim meio conturbada aí por falta de chuva, né? Como é que está o andamento agora? Nos nossos levantamentos, Pacheco, e aos telespectadores, os plantios estão atrasados em relação ao ano passado, em torno de 16% a 18%. Fechamos agora, essa semana, a nossa região está com 40% plantada. Essa mesma época do ano passado já tinha passado da metade. O produtor está mais cauteloso esse ano devido aos custos, está plantando só com umidade certa, plantando só na segurança de germinação das sementes. E a preocupação maior agora com esse atraso é pegar a segunda safra, né? Tanto de milho como de algodão. O algodão ele tem que ser plantado mais cedo do que o milho. Sim, o algodão o pessoal começa a plantar nas áreas normais aí em dezembro, mas a grande maioria é safrinha. Em contatos com vários associados que plantam safrinha de algodão, a segunda safra de algodão, eles estão preocupados porque a janela de plantio de algodão é menor. O algodão tu tem que plantar aí até dia 15 de janeiro no máximo para tu obter um bom rendimento numa segunda safra. Isso preocupa muito. Os produtores que plantam algodão, eles arriscam um pouco mais. Eles dão um incremento mais no plantio, uma agilidade maior, aí, arriscam mais no seu custo para obter uma segunda safra rentável de algodão. E a janela ideal do milho seria o prazo até quando? O milho nós estamos trabalhando em torno de 15 de fevereiro, no máximo 20 de fevereiro, para tu ter êxito aí, de produção. Tiago, e a expectativa com essas usinas de etanol aqui, 100% de milho? Como é que está o mercado de milho? Olha, o mercado futuro ele andou bastante já, vários produtores já fizeram o seu travamento em relação ao milho, sempre com uma cautela, sempre se resguardando devido ao plantio da soja, né? Notamos que os preços ficaram até mais atrativos para o produtor, mas os custos também aumentaram. Então, para nós, a nossa região da 63, com todas essas usinas que estão sendo implementadas, é muito interessante, é muito vantajoso. Todo ano a história se repete aqui na região da BR-163, com escoamento ali para o Pará, por Miritituba, um trecho ali que estava sem asfalto. Como é que está a expectativa agora? A expectativa é das melhores. Esse governo federal novo que está aí, agilizou muito, está andando andamento nas obras. Temos relatos de vários associados, vários agricultores que vêm do Nortão e caminhoneiros que vão para o Nortão, que melhorou o trânsito, está fluindo mais esse trânsito e para todo o setor facilita, né? Tu tem um escoamento mais rápido, tirada de safra, trazendo insumos também do Nortão, tudo isso ajuda. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Na abertura dessa edição, eu trazia os dados da Conab, primeiro levantamento da safra 2019-2020, com uma produção de pouco mais de 245 milhões e 800 mil toneladas de grãos no Brasil, sendo 120 milhões e 400 mil toneladas de soja. São quase 99 milhões de toneladas de milho e você vai saber agora o entendimento dos técnicos da Conab na reportagem de Saulo Lopes. Os números apontam que o Brasil deve colher uma safra recorde agora entre 2019 e 2020. Cerca de 245,8 milhões de toneladas, um número 1,6% a mais em relação à safra anterior. O levantamento da Conab foi feito entre os dias 22 e 28 de setembro. 900 técnicos se espalharam por vários cantos do Brasil para saber as intenções de plantio das culturas de verão. Levam-se em conta aí modelos matemáticos e condições normais de rendimento.
O destaque desse levantamento fica para a soja, em que devemos superar os Estados Unidos como o maior produtor de soja do mundo. O Brasil deve colher perto aí de 120 milhões de toneladas e os Estados Unidos 98 milhões de toneladas. Espera-se que que não tenhamos assim um problema climático tão generalizado e com essa recuperação da produtividade a gente tem esse aumento de produção. A previsão também anterior, da safra anterior, é que nós ultrapassássemos os Estados Unidos com 122 milhões de toneladas. Depois foi reduzida a previsão e chegamos a 115 milhões. Apenas 5% da área semeada, segundo a explanação lá, está sendo feita da soja. Não é um pouco cedo dizer que a gente vai ultrapassar os Estados Unidos, não, Guilherme? São prognósticos, né? A mesma coisa, a quebra dos Estados Unidos também não era esperada, né? Estados Unidos teriam uma produção muito alta. O excesso de umidade acabou se prolongando com muito mais e acarretou exatamente nessa redução drástica. Então, aquele negócio, a agricultura no mundo inteiro é dependente do clima e as incertezas climáticas a gente consegue monitorar com antecedência até certo ponto. Mas, eu diria, é incerto, mas temos tudo para ultrapassá-los. A soja precoce, que é essa de irrigação, ela ajuda a garantir essa grande produção? Ela ajuda. A gente está, na verdade, de novo, são os pacotes tecnológicos que estão disponíveis hoje para o produtor, com variedades, com ciclos mais reduzidos, permitindo você ter eficiência aí na atividade produtiva. E o milho, mais uma vez, deve bater recorde. O Brasil deve colher, na safra 2019-2020, 26,3 milhões de toneladas, 2,5% a mais em relação à safra anterior. E a Conab identificou aí uma região do Nordeste conhecida como Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, como a terceira safra do milho. Eles devem colher juntos cerca de 1.200.000 toneladas. De Brasília, Saulo Lopes. Vamos falar de milho agora, ainda falando dos levantamentos da Conab, porque a Companhia Nacional do Abastecimento elevou a área estimada para a safra 2019-2020 em 1%, mostrando aí uma situação que realmente milho é um bom negócio no Brasil. Tendo em vista as exportações, tendo em vista também o consumo interno, que tanto na campanha 18-19 quanto na 19-20 se elevam e se elevam muito. Mas daqui a pouco eu falo desse consumo, daqui a pouco eu falo das exportações, que são recordes absolutos. Antes, vamos saber como é que está a produção brasileira, agora trazendo também a estimativa da nova safra 2019-2020. Está na tela comigo, você acompanha aqui os dados apresentados hoje pela Conab, campanha 2015-2016, com 66.530.000 toneladas. Foi o ano da seca, o ano da quebra aqui no Brasil. Tivemos um arroxo muito grande aí em relação a milho nessa campanha. A 16-17 subiu para 97.840.000 toneladas. Aí o preço caiu e aí o produtor produziu menos na 17-18. Foram 80.700.000 toneladas. A 18-19 é a campanha recorde brasileira. Você vê que a Conab elevou mais um pouco, aí, cerca de 1 milhão de toneladas, frente àquilo que era apresentado ano passado, mês passado, 1.800.000 toneladas acima, chegando agora a 100.040.000 toneladas de milho. Já a campanha 19-20 deve chegar, pelo menos nessa primeira estimativa, a 98.380.000 toneladas. A primeira safra está sendo estimada aqui em relação à área com 4.144.700 hectares de área cultivada, que deve render aí cerca de 26, quase 27 milhões de toneladas. A segunda safra brasileira deve alcançar 70.900.000 toneladas de milho. Mas, além da produção, o que chama atenção são as exportações nacionais. E os números apresentados nesse primeiro levantamento da safra 19-20 trouxe os primeiros números para essa campanha nova, mas atualizou também a safra atual. E a safra atual, meus amigos,
pode chegar a 38 milhões de toneladas exportadas, de acordo com o Conab. Já está enxergando isso, nós já estamos vendo isso. As exportações estão muito elevadas aqui, feitas pelas tradings que operam no país, e faz com que os números sejam mais altos. Para a campanha nova, são 34 milhões de toneladas, e para uma primeira divulgação, não é nada mal. Veja só, campanha 15-16, eu lembro, o ano da quebra, foram 18.890.000 toneladas exportadas. A 16-17, com mais soja disponível, foram 30.850.000 toneladas. A safra 17-18, com uma produção menor, ficou em 23.820.000 toneladas. E olha só como o Conab sobe a sua estimativa de exportação. Sobe para 38 milhões de toneladas. Essa estimativa fica muito parecida com a estimativa de setembro do Departamento de Agricultura norte-americana, com 38 milhões de toneladas a serem exportadas. E a campanha 19-20, no seu primeiro levantamento, mostra uma sinalização aí de 34 milhões de toneladas. Esses são os dados que eu destaco aqui em relação à safra brasileira de milho nessas campanhas anteriores, mas principalmente a 18-19, a 19-20, em torno de suas exportações. Os estoques brasileiros, eles recuam. A campanha 18-19 recua para 14.730.000 toneladas. É 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que era estimado em setembro. Já a campanha 19-20, o estoque final deve ser de 11 milhões, pouco mais de 11 milhões de toneladas, mostrando uma queda bastante forte. E por que isso acontece? Além dessa exportação elevada aqui, há um outro fator. Esse fator está ligado ao consumo interno de grãos. Esse consumo interno de grãos, eu posso falar que é de soja, o consumo de soja aumenta no Brasil, e principalmente de milho. O consumo de milho, tanto na safra 18-19 quanto na 19-20, sobem e sobem muito. Isso acontece por conta da necessidade de terminar animais, seja bovinos, suínos ou frangos. Vamos ver os números então aqui. Aqui é consumo interno no Brasil. Você vê que é uma linha de subida mesmo. 15-16, mesmo com a quebra, eram 54.950.000 toneladas. 16-17, 57.210.000 toneladas. 17-18, 60.050.000 toneladas. 18-19, 63.910.000 toneladas de milho sendo consumido no mercado interno do Brasil. A 19-20 chega a 68.130.000 toneladas. Sabe o que isso representa? Representa uma alta no consumo interno de milho do país na ordem de 8.100.000 toneladas. É um aumento bastante relevante, considerando da 17-18, estoque final, até o estoque final da 19-20, não, a campanha final da 19-20, mostrando que o consumo de milho no Brasil aumenta muito, há uma necessidade maior de terminação e, com isso, um consumo maior do cereal dentro do território brasileiro. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem muita coisa boa vindo lá de Junqueirópolis, onde o meu amigo Éder Catatal Benite está. E você ainda tem hoje os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sempre em primeira mão, no Canal do Boi, no Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. E no Oeste Paulista acontece um grande encontro, uma grande festa, que é mais do que isso, né? Uma grande oportunidade de bons negócios, e por lá tem parceria nova do Canal do Boi, tem apresentação de equipamento, tem apresentação de tecnologia e tem Éder Catatal Benite lá em Junqueirópolis, São Paulo. Catatal, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, direto aqui de Junqueirópolis, a 21ª edição da Ceruva e a Bonanza Agro, essa empresa parceira do SBA. Rapaz, a cada dia que passa, as coisas vão se estreitando muito mais. Nosso diretor-presidente está aqui em Junqueirópolis, o senhor Cláudio Godoy. Muita coisa boa está se consolidando
de um trabalho perfeito. Quem está ao meu lado é o nosso diretor de marketing da empresa. Ele que realmente comanda tudo isso aí, meu amigo Silvio. Bom, Silvinho. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores aí. Boa tarde ao seu Godoy e ao Wander que estão nos assistindo lá, enquanto eles estão numa reunião. Nós estamos aqui hoje, ao vivo, de novo, no Recinto da Ceruva, ontem uma noite de muito sucesso. Mais de 7 mil pessoas no recinto. Hoje, PH e Michel aí prometendo um show maravilhoso, um show que vai surpreender toda a região. Tá certo. E além, evidentemente, do grande show de hoje, PH e Michel, que está estourado também, né? Grande, o PH e Michel explodiu, né? São os meninos de 2019 e 2020. É a dupla do momento. Tá certo, olha. Agora vamos falar também de business também, né? Que faz parte dessa feira. É a Mahindra Tratores, uma empresa parceira da Bonanza Agro, e vem parcerias quentíssima aí com Bonanza Agro e o SBA, não é isso? É muita novidade, gente. Vocês podem esperar que dentro de breve muita novidade no SBA com a Bonanza Agro. A Mahindra é a número 1 do mundo em tratores. Hoje, quando se fala em tecnologia, quando se fala em garantia, são 5 anos de garantia. Não é qualquer empresa que dá essa qualidade, que proporciona essa tecnologia no campo, igual a Mahindra, igual a Bonanza Agro, que está sempre com primeiros do mercado. Hoje, nutrição animal, né, Catatá? Agora vamos mostrar um pouquinho. Nós vamos falar da nutrição animal. Para vocês terem uma ideia, amanhã nós vamos ter um dia muito legal. Nós vamos lá na fábrica da Bonanza Agro. Para as pessoas, mesmo o seu Cláudio vai estar com a gente lá, ali próximo a Araçatuba, onde a fábrica, onde tudo acontece, quando nós falamos em mineralização. Ração também, que hoje será lançado no próximo dia 28 de outubro agora, no Espaço Gourmet Campo Grande, o lançamento de todos os produtos Bonanza Agro. Está aí, ó, no vídeo. Isso, dia 28 de outubro, todos os produtos da Bonanza Nutrição Animal, BNZ 80, BNZ 60, BNZ 40, BNZ, novidade. Vamos deixar uma interrogação, porque esse vai surpreender muito o pecuarista. E o bolso do pecuarista, gente. Se preparem, porque vem muita coisa boa. Amanhã eles vão estar lá vendo a qualidade de como é feito, dos minerais que são empregados. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Bonanza vai além do que ela promete sempre. Então, o que vocês podem esperar da Bonanza? Sempre o melhor. É isso aí, tá certo. E a Ceruva, o stand da Bonanza aqui também está um show. Quer dizer, nós falamos aí dessa parceria da Mahindra, falamos também da mineralização da Bonanza, sal mineral e ração também. Nós temos também Bonanza Shell, é isso? É a Bonanza Alto Posto, né? Alto Posto. Na verdade, o Wander é junqueiropolense, uma pessoa que ama essa cidade, tudo que ele pode, ele faz em Junqueirópolis, ele emprega em Junqueirópolis, e com o crescimento da Bonanza, veio para o Alto Posto Bonanza, onde ele faz um trabalho de gratidão mesmo ao município. Hoje, quem abastece, para você ter ideia, quem abastece no posto, ele dá 5 centavos da gasolina aditivada, que é a V-Power, e da gasolina comum, ele devolve para as entidades da cidade, Catatá. Olha que coisa boa. E um detalhe, dia 12 é dia das crianças, tem novidade aí da Bonanza também. Dia 12, o Wander, mais uma vez, fazendo um trabalho social aí para Junqueirópolis. E o Wander, a Bonanza, ela tem muitos projetos sociais. A Bonanza, ela tem um trabalho hoje focado à comunidade. Não é uma empresa simplesmente com fins lucrativos. Ela é uma empresa de cunho social, ela é uma empresa de cunho voltada ao bem-estar, tanto dos colaboradores, quanto também da população em geral e dos clientes. Interessante e os parceiros, né? Isso é interessante nós falarmos aqui. Por exemplo, o Márcio, que representa a Mahindra, ele esteve com a gente hoje, vai estar com a gente hoje de novo.
ele que é o gerente comercial, se não me falha a memória, ele está encantado com tudo isso que está acontecendo, essa parceria com a SBA, tem vários projetos. Ontem foi costurando muita coisa boa com um programa no Canal do Boi, Municípios do Brasil. Tem um programa que está voltando, muita gente já assistiu o Município do Brasil, com a roupagem nova, com o Éder Campos à frente desse trabalho, né, o nosso amigo Éder Campos. E aí tem novidades aí com a Mahindra. Muitas novidades. Catatal, SBA e Bonanza, agora segura, gente, segura. Se prepare, viu, telespectadores, se prepare, porque vem muita novidade por aí. E se prepare, porque vocês vão ser presenteados com essas novidades. E olha, no De Olho na Fazenda, ou nós fizemos agora, nós falamos lá, carimba, carimba. Hoje eu vou dizer à noite para vocês, vendemos mais um trator. Você pode ter a certeza. Aguarde, tem novidade também para muita gente hoje aqui, viu? Bastante. Hoje à noite promete. Promete, Catatal. Ontem foi a primeira noite do evento, já com algumas negociações muito bem caminhadas, graças a Deus. E hoje eu acho que... tem novidade. Hoje não podemos falar, não podemos falar, tem coisa boa, né, Catatal? É verdade. Gente, eu só quero agradecer você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos vocês. E hoje, ao vivo, no canal, PH e Michel também. Vão estar aqui com você. Vão estar aqui comigo à noite, Vai dar uma palhinha aqui para os amigos. Você que acompanha os programas Mais Pecuário na Batida do Martelo, PH e Michel hoje aqui comigo. Vai dar uma palhinha para você conhecer também essa dupla, que o ano que vem... Bom, eles já estão estourados, mas pode aguardar que ano que vem tem muita coisa boa, não vem? Olha, se 2019 nós já estamos desse jeito, 2020 ninguém segura a Bonanza, ninguém segura essa parceria SBA Bonanza. Tá certo, amigos de todo o Brasil, só quero confirmar também e convidar vocês, amigos, hoje o grande leilão de corte, virtual de corte, em função de eu estar aqui, eu vou fazer o leilão aqui no nosso estúdio, que a Bonanza nos emprestou, né, para eu estar batendo martelo, mais de 1.000 animais filmados aqui no estado de São Paulo, animais filmados no Mato Grosso do Sul, é a Leilosul realizando mais um leilão virtual para vocês, amigos, e eu, evidente, na batida do martelo com vocês, amigos de todo o Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, senhores, por tudo isso. Você vai ficar agora com a programação do Canal do Boi. Tá certo, então, Catatal, obrigado pela participação, um grande abraço a vocês aí, bom trabalho por aí, olha, tem muita coisa boa nessa parceria, tem muita coisa interessante para acontecer e que você vai acompanhar, claro, tudo aqui no Canal do Boi. E olha, daqui a pouco eu trago os números do Departamento de Agricultura norte-americano, o relatório de oferta e demanda reduziu, caiu mesmo, mais uma vez, a estimativa de produção de soja nos Estados Unidos e daqui a pouco eu falo desses números depois do intervalo. Vamos falar agora de uma situação muito importante, que é esse estudo que está tendo nesse momento em relação à medida provisória para ter a questão de compra de terras e também a negociação de terras em relação a estrangeiros. É um assunto muito polêmico, né, e que pode trazer bons resultados aqui no Brasil. É o que nós vamos acompanhar agora nessa entrevista realizada por Walter Puga Jr. Doutor Vladimir, obrigado por ter aceito o convite para participar da programação do Canal do Boi. Vamos falar sobre essa proposta do secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura de autodeclaração na posse de terra. Diante dessa situação, isso é legalmente viável, doutor? Walter, essa é uma questão bastante polêmica. Eu acho que as iniciativas de autodeclaração que a gente vê, eu acho que houve uma discussão muito grande, por exemplo, quando você está lidando com as comunidades quilombolas, em que as pessoas que vivem naquele local se autodeclaram descendentes dos quilombolas. Agora, você autodeclarar que você tem posse daquele imóvel, obviamente que é algo que pode funcionar se alguns requisitos jurídicos estiverem presentes, que são aqueles que já existem na lei e na jurisprudência, né?
Agora, você simplesmente permitir que uma regularização fundiária seja feita com base na autodeclaração, eu acho que é uma questão bastante polêmica e que, ao final do processo, se não tiver respeitado os princípios jurídicos, pode gerar bastante conflito. Nós temos cerca de 800 mil propriedades sem titulação definitiva. Como poderíamos resolver um problema como esse, doutor? Esse é um problema que eu acho que o governo tem, sim, muito como ajudar, né? Fornecendo mecanismos para que o possuidor legal ou o proprietário da terra consiga fazer a regularização. Eu acho que, ao longo dos últimos anos, a adoção de tecnologias tem acelerado, sim, o processo de regularização fundiária. Mas, sem dúvida, ainda existe um caminho muito longo a ser percorrido. E eu acho que o governo, para mentalizar os órgãos de fiscalização, o INCRA, por exemplo, os órgãos ambientais, ajudando os proprietários a cumprir com a sua obrigação legal, é o caminho correto. Essa autodeclaração pode trazer problemas no futuro? Eu acredito que tem um potencial, sim, para gerar conflito, né? Porque o que é importante, legalmente falando, é você atribuir àquela pessoa que está solicitando a regularização ou a titularidade do imóvel ou a posse legal do imóvel. E isso tem que ser analisado com cuidado, né, para que você não gere mais conflitos. Afinal de contas, por exemplo, a atividade dos grileiros, eles se usam, né, de uma, vamos dizer assim, uma aparência correta para tirar vantagem do terceiro. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, especialmente, por exemplo, um dos principais mecanismos de aquisição de propriedade de forma legal e correta, de alguém que teve a posse de uma área por muito tempo, é o sistema da uso capião, né? Hoje em dia, a gente até tem um mecanismo de aquisição de propriedade via uso capião extrajudicial. Você pode ir em cartório e conseguir fazer a transferência da propriedade desde que os requisitos legais estejam presentes. Agora, por exemplo, não existe uso capião, por exemplo, de terra pública. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema, né? Então, na medida em que você permite que alguém vá lá e faça uma autodeclaração, grileiros podem se beneficiar disso ou tentar se beneficiar disso de alguma forma e assumir áreas ilegalmente. E depois, lá na frente, né, tentar ver, de alguma forma, que o governo dê algum tipo de anistia, né, e assim a gente vai perdendo áreas do governo aí ao longo do tempo. Essas propriedades sem titulação têm dificuldade até mesmo para obter financiamento, para operar normalmente, até recolher impostos. Seria bom para o governo regularizar rapidamente essas propriedades? Totalmente, né? Eu acho que essa questão da regularização é uma questão muito importante, é uma questão premente. Quem está em terra irregular não consegue financiamento, né? Ou seja, vai ter que desenvolver uma atividade agropastoril de forma precária, né? Então, assim, qualquer iniciativa do governo em ajudar esse pessoal a regularizar a sua situação vem em benefício do próprio agricultor, mas também em benefício do Estado. Um mutirão seria interessante? Acho que totalmente interessante, né? Agora, um mutirão desse tipo, ele precisa congregar uma gama de iniciativas, né? Você teria que conversar com o INCRA, com o cartório de registro de imóveis, com o CREA local, porque, afinal de contas, é muito importante a questão do georreferenciamento, né? Dos confrontantes, como lidar com essa questão. Então, assim, um mutirão, eu acho que pode ajudar muita gente, especialmente aquele pequeno produtor que não tem, talvez, o conhecimento técnico para fazer o que é necessário, e o governo, acho que ajudaria muito mais os agricultores dessa forma do que estabelecendo um processo de autodeclaração, por exemplo. Bom, você acaba de ouvir, né? Doutor Vladimir Miranda Abreu, especialista em agronegócio e direito imobiliário. É para você, produtor, pensar. Se estiver numa situação parecida, reflita aí.
pode não ser uma proposta muito boa e gerar conflitos no futuro. É com vocês em Campo Grande. Bom, e daqui a pouco eu trago os números apresentados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Foi reduzido, vou falar logo. Produção dos Estados Unidos de soja caiu para pouco mais de 96 milhões de toneladas. Não é 95, mas é muito bom. Daqui a pouco eu falo desse e outros assuntos. Eu volto já. Agricultura BR de volta, e agora eu falo do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Antes de falar dos Estados Unidos, que é o número que interessa hoje mesmo, vou mostrar os dados do Brasil, que não tem alteração nenhuma, está igualzinho setembro. Tem aqui na tela comigo, veja só, a produção continua estimada em 123 milhões de toneladas. Hoje, a Conab estimou em 120 milhões e 400 mil toneladas. A exportação, de acordo com o departamento norte-americano, será de 76 milhões e 500 mil toneladas, o mesmo número de setembro, lembrando que Conab hoje disse que são 72 milhões de toneladas. Já o consumo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no Brasil será de 46 milhões e 540 mil toneladas. Esses são os destaques em relação ao Brasil, ao relatório de oferta e demanda para os dados divulgados sobre soja. Agora vamos ao que interessa, que os números norte-americanos, sim, que mexiam aí com o imaginário aí dos operadores de mercado. Vamos saber agora o que o Departamento de Agricultura norte-americano apresentou há poucos minutos, você sempre vê primeiro aqui na Agricultura BR, apresentou há poucos minutos para os norte-americanos. É o que você vai acompanhar na tela comigo. Tenho aqui na tela produção estimada em 96 milhões 620 mil toneladas. É uma queda de 2 milhões 250 mil toneladas frente aos números apresentados durante o mês de setembro. A exportação norte-americana ficou estimada em 48 milhões 310 mil toneladas, o mesmo número do mês passado. Então não alterou a exportação dos Estados Unidos, continua com um número muito tímido os norte-americanos em relação às exportações. Já os estoques dos Estados Unidos, eles ficaram estimados em 12 milhões 520 mil toneladas. Os estoques norte-americanos recuaram quase 5 milhões de toneladas. Vejam só, veja você, os estoques dos Estados Unidos caindo, despencando agora quase 5 milhões de toneladas. Essa informação aparentemente é altista, é positiva para o mercado. Mas para saber, vamos saber como é que está agora a operação em Chicago. É o que eu destaco agora. Você tem Chicago na tela, pode colocar aqui. Chicago sobe, não podia ser diferente. Vai subindo de 7 a 8 pontos. Novembro vem para 9 dólares 32 cents o bushel. Posição de janeiro, 9 dólares 43 cents mais 4 por bushel. Março, 9 dólares 50 cents o bushel. E maio, 9 dólares 66 cents o bushel. Vai subindo de 0,8% até 0,9% neste momento, trazendo aqui, convertendo rapidamente aqui, fazendo uma conta rápida. Vai subindo de 0,8% até 0,9%. Sobe bem, quase 1% de alta neste momento para os negócios com soja em Chicago, após a apresentação dos dados de relatório de oferta e demanda do Departamento norte-americano de Agricultura. Vamos ver o dólar. Então, o dólar subia hoje também. O dólar segue a sua levada aqui e permanece com a mesma alta, 0,19% de alta, com R$ 4,11 mais um. É o que eu trago agora nessas informações finais de Agricultura BR. Aliás, a Agricultura BR volta logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.